Eu saí do mercado em fevereiro de 2018. E a decisão foi uma decisão super tranquila. Mas eu comecei a tomar essa decisão em 2015. Planejado. Foram 3 anos. Então, eu estruturei de uma maneira assim. Saí sem R$ 1 de dívida. Cara, saí com uma condição que se desse tudo muito errado, eu tinha 2 anos ali, pelo menos, bem tranquilos para manter meu nível. E assim, enfim. Então, isso faz muita diferença. Porque assim, até um ponto, né? Quando a gente saiu para empreender, o Fábio saiu, abriu a escola e em seguida me chamou para ser sócio. A gente foi trabalhar com o foco. Hoje não é somente mais investimentos, Sim. mas o principal foco no começo era formar especialistas em investimentos. E aí vai muito ao encontro até do que a gente está conversando, de que o nosso principal cliente muitas vezes é o próprio colaborador de um banco, porque tem muita gente que está em banco, mas que não faz a gestão que aplica para o cliente. Ou seja, a Casa pessoa de ferreiro, sugere muitas espeto de coisas. pau, né? Exatamente, mas não faz lição de casa. Eu conheci muita gente endividada, muita gente mesmo. E essas pessoas se tornam reféns. E assim, quando eu pedi a demissão para empreender, foi muito bem pensado, assim. Eu saí totalmente tranquilo, totalmente. Eu lembro que a minha mãe, assim, minha mãe ela foi mãe e pai. E, pô, minha mãe, que nem eu falei, eu vim de uma situação bem simples, então eu nasci em periferia. Quando eu pedi demissão e eu contei pra minha mãe, a minha mãe ficou apavorada. Só que assim, porque na cabeça dela, pô, eu tava abrindo mão dos VA e VR, cara. Assim, pô, e o meu registro de carteira, tá? E minha mãe Plano ficou de saúde, preocupada. Aí eu falei, mãe, pô, olha hoje a situação que eu tenho, que nós temos, e só entende assim, eu fiz uma coisa pensada, assim, eu tenho, todas as condições que eu tenho, elas vão ser mantidas e melhoradas. E a questão de não ter uma CLT não significa nada. Porque o sonho da minha mãe, quando eu era pequena, é que eu fosse ou concursado da Petrobras, dos Correios, que ela queria uma garantia, assim, para uma pessoa que vem de uma origem simples, a realização é uma garantia que você não vai ficar desempregado, né? E aí levou um ano, assim, para ela entender que o negócio podia dar certo, né? Tinha feito uma decisão inteligente, mas assim, isso passa por muita gente que eu conheci assim, de vida, porque nosso mundo, mercado financeiro, eu vejo muita gente que entra, o conselho que eu dou para os alunos lá, o cara conseguiu estágio, conseguiu um trainee, pô, primeira coisa, cara, põe a cabeça no lugar e não se deslumbra com questão financeira. Você vai ter um limite de cartão alto, pô, não vacila porque eu vacilei nisso. Até eu brinco, na época que eu entrei no Bradesco, pô, eu ganhava R$ 1.236, se não me engano. Acho que era isso. E o banco deu pra gente um limite de 6 mil no cartão Amex, que tinha um cartão Amex lá. Cartão transparente, pô, lindo, velho. Aí imagina um moleque que tá lá, pô, novão, ganhando R$ 1.200, né? Porque era muito dinheiro, né? Aí, pô, eu tinha comprado meu primeiro carro Palio. O opcional dele era o volante, cara. Tinha assim, ele era muito velho. O carro parecia parecia um trator, cara. Ele era terrível. E aí, pô, Paliozão, né? Assim, jovem, pô, solteiro, com cartão com 6 pau de limite. Cara, era muita grana na época, Esquece. né? E eu ganhava 1.200. Isso era quando? Mais ou menos? Começo de 2007. Pô, isso era muito E aí, dinheiro. pô, 6 pau. Cara, 5 meses de salário eu tinha no limite do cartão. E aí, acabei de falar um pouco do Bovinos, network. Cara, esquece, né? Network. Cara, 4 meses eu tinha acabado com o limite do cartão e, pô, tive que fazer renegociação, cara. Eu falei, pô, isso aqui não pode acontecer, cara. Ou seja, entrei num lugar que é pra eu prosperar, eu tô me afundando. E aí você começa a ver, assim, alguns comportamentos. E aí eu falei, pô, esse comportamento eu nunca mais erro nisso. Eu não acho ruim errar, Costi. Eu acho que, assim, todo mundo vai errar. Ninguém erra querendo, mas você errou, fez cagada, pô, cara, aprende e não faz de novo. Isso, o importante é aprender, né? Cedo também. O bom é que você errou cedo isso, também. E aprendi, e assim, e me incomodava, cara. Falei assim, pô, ter que renegociar, meu salário, 1/3 estava indo pagar dívida. Falei, cara, tá errado isso aqui, pô. Então, foi um ano difícil e depois eu aprendi.